pequenos vídeos de cerca de 10, 12 minutos que vamos passar. Primeiro vamos passar um e fazemos um debate, depois passamos o outro e fazemos debate sobre o mesmo. O tema penso que é muito interessante para todos, que tem a ver com a doutrina espírita. O primeiro módulo é sobre a vida para além da morte e o segundo módulo sobre o suicídio. Para a semana, nas próximas 3 semanas, vamos ter aqui 3 convidados de luxo, mas para já não dizemos, só no fim, que é para ficarem com água na boca. É melhor apresentar o palestrante, não é? Pois é. Estes vídeos são pequenas entrevistas, 10, 12 minutos, 13, ao professor Dr. Raul Teixeira, um senhor de cor negra, que é brasileiro, que é doutorado em Física e também doutorado na área da Educação e que foi professor da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e que é espírita e é médium também, muito conhecido mundialmente, e que tem sempre umas análises muito assertivas e acutilantes, e vai ser sem dúvida uma lufada de ar fresco para todos nós. Para falar um pouco mais sobre vida após a morte, nós convidamos o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, morremos e a partir daí? Estamos num longo e profundo sono ou há alguma vida após essa morte? Não, Cláudia, a morte, ao contrário do que muita gente pensa, é a continuidade da vida. Aliás, é a própria essência da vida. Se não houver morte, a gente não tem noção de vida. A morte e vida são questões de contrastes. Do mesmo modo que nós falamos em noite e dia, em alto e baixo, em claro e escuro, nós falamos em morte e vida. Mas, em verdade, o que existe é vida no corpo físico e fora do corpo físico. Então, aquelas criaturas que estamos vivendo hoje no corpo físico, daqui a pouco mais estaremos vivendo fora desse corpo físico. Paulo de Tarso já dizia que vivemos na Terra em corpos corruptíveis e no céu viveremos em corpos incorruptíveis, referindo-se a esse corpo espiritual que nós, os espíritas, chamamos de perispírito e que Paulo chamava de corpo espiritual ou corpo incorruptível. Vamos continuar a manter os contatos com os nossos seres queridos, vamos continuar com as dificuldades com aqueles com quem não tenhamos tanta afinidade, vamos continuar com a necessidade de crescer, de evoluir, porque Jesus Cristo nos disse que era necessário ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Como isso não pode acontecer de repente numa única vida? Até porque nem todos nós vivemos muito tempo numa única vida, pessoas que nascem e morrem, outras vivem algumas horas, alguns dias, poucos anos, e mesmo que vivêssemos 100 anos, 150 anos, o que é que a gente aprende para sermos como Deus ou nos aproximar de Deus nesse período? Obviamente que é importantíssimo que tenhamos essa visão de que depois da morte as coisas não se acabam, porque a morte é apenas o final do corpo físico. Nós saímos dos corpos, mas não saímos da vida. E por causa disso, depois da morte, só há vida. Bom, se aqui na Terra estamos aqui para melhorar, para evoluir, e no mundo espiritual, evoluímos também lá? Evoluímos primordialmente no mundo espiritual, porque é o mundo normal primitivo, é o mundo das realidades. Tudo que se passa no mundo Terra, nos planetas materiais, são as irrealidades. É como se nós estivéssemos trabalhando num laboratório para aprendermos aquilo que vamos fazer de fato na nossa vida. Estamos realizando na Terra a experimentação da teoria apreendida. Então, se a gente aprende que a lei divina é a lei do amor, a gente vem para a Terra para aprender a viver a lei do amor, por exemplo. E essa lei do amor se espraia sob diversas angulações. Você vai viver a lei do amor no trato com a sua família, na educação dos seus filhos, no respeito ao seu esposo ou esposa ou sua mulher. Você vai viver a lei do amor na relação com seus empregados, com seus funcionários, com seus patrões, com seus colegas de trabalho. Você vai viver a lei do amor na sua realização social, no clube, onde você esteja. Porque lei do amor é uma coisa amplíssima. Quando um governante vai viver a lei do amor? Quando ele coloque-se a serviço
do bem coletivo que ele jurou no ato da posse. Então, quando você dá escola, você dá saúde, você dá condições de vida às pessoas, quando você realiza a possibilidade do emprego, da libertação social do indivíduo, da libertação socioeconômica, a despeito da sua própria vida, você está amando. Então, a lei divina, chamada lei do amor, ela contempla um leque muito amplo de possibilidades. Então, no mundo dos espíritos, nós continuamos a desenvolver essa busca de Deus em nós, esse amor que precisamos desenvolver, e nos planetas materiais, nos mundos materiais, nós vamos exercitar isso. Por isso é que é difícil. Esse é um mundo de provas. Qual é o aluno que acha prova fácil? Só o estado emocional com que você vai fazer a prova, ela já está difícil. Por mais que você tenha estudado tudo, sabido tudo, mas é uma prova. Só o nome. Só o nome. Já assusta. Não é? E quando se fala de expiação, que é a condição da Terra, então a provação significa aquele estágio em que você está necessitando fazer aprendizados novos. Você tem que aprender novas coisas, fixar aprendizados. E a expiação é aquele estágio em que você resgata dívidas morais, acerta-se com a lei da consciência, paga débitos contraídos com as leis da vida. Então, a expiação é que nos leva a sofrer, a resgatar, a enfrentar essas lutas morais, mas a provação é que faz com que a gente, ao aprender determinada coisa, seja testado nesse aprendizado feito. As religiões estão aí na Terra com essa finalidade, deveriam estar com essa finalidade, de nos fazer entender a importância de viver no mundo a lei do amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de sociedade. O difícil, Cláudia, não é morrer, não é ir para o mundo espiritual. O difícil é estar aqui. Como para qualquer aluno, o difícil não é estar na sua casa, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, onde ele põe os pés para cima, fica à vontade. O difícil é viver no meio dos outros, obedecendo regras, sabendo que ele não pode fazer tudo que ele quer, mas tem que fazer tudo que ele deve. As pessoas à sua volta cobram seu respeito, cobram seu enquadramento. Então essa é a vida no mundo. Nós estamos numa escola. Estamos exatamente aprendendo a crescer para Deus, a nos libertar como seres espirituais desencarnados ou como seres espirituais encarnados. Raul, depois que morremos, encontramos ou reencontramos os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas queridas de imediato e também nossos inimigos ou pouco amigos? Indubitavelmente. Imediato? De imediato, não, mas a gente vai encontrando. É como você chegar de uma grande viagem. Você, a princípio, encontra aqueles que estão lhe esperando no aeroporto, no porto, na estação, mas depois, com o dia a dia, você encontra aquele na rua, você encontra aquele ali, alguém lhe chama por telefone, não é? Você vai à feira, vai ao mercado, vai aqui, vai encontrando as pessoas. Quando nós chegamos no mundo espiritual, ocorre a mesmíssima coisa. Há aqueles que vão nos esperar no pórtico da vida espiritual. Aqueles que sabiam que nós iríamos desencarnar e que foram fazer a comissão de frente, a comissão de recepção para nos receber. E aí nós somos levados para esse estado de repouso, que a gente precisa, muitas vezes, a gente sai do corpo lúcidos, ativos, e depois é que relaxa. Muitas vezes a gente sai do corpo e não tem a noção de que desencarnou. Mas quando nos deparamos com aquela turma toda na estação nos esperando, e a gente sabe que já eram parentes mortos, a ficha vai caindo, como a gente diz popularmente. Nós vamos nos assenhoreando da realidade. E esses nossos seres queridos vão tratando de pouco a pouco nos informar, nos confirmar que nós já não fazemos parte da vida corporal. Mas há situações em que nós desencarnamos completamente anestesiados. Entramos no mundo espiritual completamente sem memória de nada, como se estivéssemos num estado de coma. E só despertamos depois de muito tempo. E aí nos deparamos com seres queridos à nossa volta ou com seres pouco amados à nossa volta. Alguns que nos bendizem, alguns que nos fazem cobranças. Alguns que nos recebem bem e outros que nos hostilizam. Isso em função da nossa sementeira deixada no mundo. Há intrigas no mundo espiritual?
Muitas intrigas no mundo espiritual. Porque uma coisa interessante é que nós não somos o corpo. Nós somos o ser espiritual e usamos um corpo para habitar os planetas materiais, um corpo físico. E no mundo dos espíritos nós viveremos num corpo energético, num corpo fluídico, como a gente queira chamar, num corpo espiritual. Mas aquela criatura que tem por costume fazer intrigas, fazer o tititi, elas continuam fazendo isto. É por isso que muitas entidades da sombra se aproveitam de encarnados em vigilantes e começam a pôr-lhes na mente intrigas contra terceiros. E de repente, você não sabe por quê, começa a desconfiar mal de alguém. Dentro de você, aquilo é uma realidade. Como se tivesse nascido de você aquela certeza, quando ela está sendo recalcada, induzida, inspirada por entidades intrigantes, entidades fofoqueiras, diríamos assim. Então, o indivíduo não se santifica porque saiu do corpo. O indivíduo não vira santo, não fica um anjo porque morreu. Nós saímos do corpo, repito, mas não saímos da vida. E desse modo, aquilo que a gente desenvolvia aqui, nós vamos continuar fazendo no mundo espiritual. Há uma grande diferença. É que aqui, a massa das pessoas gosta desse tititi, alimenta esse tititi. E quando chegamos na pátria espiritual, nós vamos ficando tão isolados no nosso tititi que vamos nos sentindo infelizes. Porque as entidades benfeitoras, nossos anjos guardiães, não nos dão guarida nesses estágios. Então nós vamos ficando nas mãos de quem nos sevicia, de quem nos explora. E essa exploração nos causa sofrimentos. E vamos aprendendo a deixar de falar mal, de pensar mal, de querer o mal, pela própria experiência de autossofrimento. De maneira que a grande diferença é que o mundo em que nós vivemos, o mundo terra, ainda é um mundo onde o mal sobrepuja. Então, se alguém falar mal de você comigo, é bem capaz que eu goste, porque eu fiquei superior a você, eu descobri uma fragilidade sua, eu passo, de certa maneira, a controlar a sua vida. Mas quando eu vou evoluindo, eu me dou conta de que não me interessa saber seu lado negativo. E se algum dia eu souber, é para lhe ajudar e não para tirar proveito disto, para explorar a imagem negativa sobre você. Raul, no caso dessas mortes coletivas, um acidente aéreo, uma catástrofe ambiental, o que acontece logo após esses acidentes? Essas pessoas, esses espíritos todos, chegam também coletivamente no mundo espiritual? Chegam todos juntos? Enfim, eles se encontram de imediato? Como é que isso funciona? É muito interessante, Cláudia, porque nós diremos que eles chegam todos juntos ao mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não é um lugar para onde a gente vai tomando uma condução, etc. Como a gente aqui, será que vamos chegar todos juntos ao Rio de Janeiro, a São Paulo, saindo de Brasília? Não, depende se eu for de ônibus, depende se eu for de avião, depende se eu for de carro ou a pé. Mas quando se trata de desencarnação, no momento em que eu saio do corpo físico, eu já estou no mundo espiritual. O que vai pesar aí é o nível de minha espiritualidade. É a minha condição espiritual. Essa é que vai dizer se eu vou travar contato imediato com os meus benfeitores, com meus amigos, com meus familiares ou com os meus adversários, meus inimigos, as pessoas às quais eu fiz mal. Seria uma espécie de meio de transporte? Exatamente. Conforme o seu grau de evolução espiritual. Meu grau de evolução. Chega-se mais rápido. Ou tem-se esse contato mais rápido ou não? Ou não. Ou eu posso me sentir feliz com aquela saída do corpo, livre de uma tormenta que a vida me causava, ou mais atormentado ainda, por uma razão muito curiosa. Quando nós estamos reencarnados, quando estamos no corpo, todos os problemas que a gente vive, o corpo, de certa maneira, é um quebra-luz. Se eu estiver com muita dor de cabeça, eu tomo um comprimido, vou dormir e pronto, e passa. Mas no estado espiritual, quando eu já não tenho um corpo físico, eu sofro tudo intensamente, sem possibilidade de abafar. Sem esse quebra-luz que o corpo representa. Sem esse abajur que o corpo representa. Então, eu chego ao mundo espiritual, quer dizer, eu entro nessa outra dimensão sentindo o frio moral que eu criei para mim ou a calidez, a tepidez
que eu criei para mim. Nesse caso, então, Raul, especificamente esse caso que você citou, a morte não é uma libertação? Obrigatoriamente não. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. A morte é uma escravização para quem viveu se escravizando. Quem é que vive se libertando, quem é que vive se escravizando? Vive se escravizando a pessoa que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui. O meu valor maior é meu carro, é minha casa, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Obviamente, na hora que eu tenho que deixar para trás tudo isto, eu estou escravizado. Eu estou numa tormenta sem tamanho. Quando nós vivemos no mundo, usando as coisas, sem permitir que essas coisas nos usem, eu não sou escravo da minha casa. Eu adoro a minha casa, mas se eu tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeito. Eu adoro o carro que eu tenho, mas no dia que eu não tiver, eu tenho minhas pernas, eu serei feliz do mesmo jeito. Essas são as pessoas que vão se libertando enquanto estão vivendo no corpo físico. E quanto à nossa família, eu não tenho que pôr na minha cabeça que meu filho é meu patrimônio, que minha mulher é minha mulher, que meu marido é meu marido. Nós estamos marido e mulher, nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos biológicos, mas em verdade nós somos membros dessa grande família universal. Então, embora amando a esposa, ao filho, ao marido, ao parente, ao amigo, nós tenhamos sempre essa certeza de que um dia nós vamos ter que atravessar essa grande ponte levadiça do mundo espiritual, em que cada um vai se ligar à sua sintonia espiritual. Não é o parentesco consanguíneo da Terra, é a nossa vinculação psíquica. Se eu, filho de uma mãe santa, for uma alma atormentada, eu vou ter que me vincular a almas atormentadas. É a lei de justiça que a divindade criou. De modo que a gente vai vivendo no mundo sabendo que ninguém é de ninguém, como diz a música popular. E a partir disso aí, nós aprendemos a amar as pessoas sem desejar possuir as pessoas, sem desejar ser donos das pessoas. E isso nos liberta fundamentalmente. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Está ali um braço no ar. Força. Eu gostava de saber se as pessoas E para falar um pouco mais sobre morte. Nada. Que de alguma forma estão no leito da morte para morrer, à espera, especialmente as pessoas mais idosas, que têm ali um período de tempo, eles estão ali sem às vezes anos. Quando acordam do outro lado, estão mais bem preparados, ou pelo menos mais bem esclarecidos daquilo que vão encontrar, em oposição às pessoas que morrem de repente, não têm tempo de se preparar. Ou não é bem assim? Depende. Portanto, se as pessoas estão vá lá, moribundas, se estão melhor preparadas do que aquelas que morrem de repente, né? Depende. As pessoas que estão moribundas e cujo corpo vai morrendo lentamente, é chamada a morte natural. É desejável ou desejada para qualquer pessoa, por muito que nós não gostemos de sofrer, né? Porquê? Porque à medida que nós vamos envelhecendo, o perispírito vai se desligando do corpo, como se fosse às vezes aqueles botõezinhos dos baby grows, dos bebés, vai desligando molécula a molécula. E há uma determinada altura que o espírito já está, embora esteja no corpo de carne, mas ele já está meio cá, meio lá, já começa a entrever o mundo espiritual. A desencarnação é um processo, é uma coisa lenta. Agora, essa pessoa pode fazer isso e estar preparada interiormente. A preparação é interior. E pode fazer isso e não estar preparada interiormente e estar revoltada. Portanto, o importante é o que está no coração. A pessoa que morre de acidente, por exemplo, aqueles nossos irmãos que morreram naquele avião em Teherão, no Irão, né, que morrem de acidente, não estavam a contar. Alguns estariam preparados, outros não. Obviamente que aquilo é uma expiação coletiva, né? Se aproveita de uma negligência qualquer do ser humano, como todas as catástrofes coletivas. Por isso é que é importante nós estarmos preparados já, porque pode ser esta noite que vamos fazer a grande viagem, né?
Agora, para quem se preparou, essa morte mais lenta é favorável. Há tempos, visitando um familiar meu, um tio meu, que até está bastante melhor agora, ele dizia que via de vez em quando a mãe dele ali perto. Ele começou a ver os familiares a aproximarem-se. Agora que ele está mais ou menos no ocaso da vida, com 98 anos. Deu uma queda e tal, pensávamos que ia desta para melhor, mas está bastante melhor. E é interessante esse ditado, que ia desta para melhor. Supostamente nós pensamos que ao ir para lá vamos para melhor, nem sempre, né? Às vezes podemos ir até para pior, ou para igual. De maneira que isso depende muito do estado da alma de alguém, né? Por exemplo, se eu for de carro, com a Amélia a conduzir, como ela anda sempre a 180, 190, né, mais ou menos por ali, né? Se ela tiver um acidente de espetar, eu morro, eu sou vítima. Ela é suicida indireta, homicida indireta. Matou-me a mim e matou-se a ela. Ela vai entrar com consciência de culpa no mundo espiritual, eu vou entrar bem. Bem, quer dizer, melhor preparado do que ela, porque há sempre a fase da perturbação por ser uma coisa muito rápida. Não sei se expliquei bem ou não. O melhor é preparar já. Mas isso sempre Jesus disse, né? Antes de fazeres a tua oferta, olha, vai, mas é acertar-te lá com o teu inimigo, né? Antes que ele vá para o lado de lá, ou tu. E pronto, ainda temos mais uns minutos. Alguém quer colocar algum assunto sobre isso? Gostaram do vídeo? É interessante, não é? E este senhor, como é professor, utiliza explica as coisas muito bem, né? Nota-se que ele é professor, foi professor durante toda a vida e faz umas comparações muito interessantes, né? Eu achei muito interessante aquela comparação do laboratório. Quando a gente está num laboratório de física ou de química, né? É quando nós estamos na Terra. Depois, quando vamos lá para fora, para casa, estamos à vontade, é quando estamos no mundo espiritual. Mas não quer dizer que estejamos bem, porque na nossa casa podemos estar em guerra ou à chapada uns aos outros, né? Ou podemos estar em paz. E aí nós vamos para o lugar que nós temos, que nós escolhemos, né? Ter. Mélia, quer pôr alguma questão? Não. Não? Só aprendi, questões já não tenho. Agora também posso dizer o que é que me chamou a atenção. Achei interessante. Foi aquela comparação, mais uma vez, da chegada do despertar no mundo espiritual, pode não ser exatamente a chegada, não é? Com a espera no comboio. As pessoas estão à nossa espera na estação, não é? Porque afinal, às vezes, pode passar a ideia, mesmo aqui no centro, em conversas que nós temos, também somos pouco eruditos, somos assim mais brutinhos com granito. Falo por si, hein? Não olhe para mim. Não, de forma alguma. Caramba, bolas. Mas somos assim um bocado estudiosos. Eu sei que sou feinho, mas bruto não. Pronto, viram? É isto. Então, achei muito interessante, porque a gente pensa, não. Eu aprendi no centro espírita que quando eu passar para o lado lá da vida vou encontrar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, portanto não era coisa nenhuma. Se merecer. Não é? Ele explicou aquilo lindamente. Só vai estar à nossa espera, só vão estar à nossa espera aqueles que têm preparação suficiente, já com certo nível de conhecimento e que foram informados de que nós estamos a chegar. Ora, isso reduz logo e muito o número de pessoal que está na galha, não é? E, portanto, termos esta ideia. Eu sempre pensei que ia encontrar, não, estava tudo ali e mais a banda, não é nada disso. Eu achei isso muito interessante. Quem é que lá está, vamos lá ver. Ou se nós vemos alguém. Outra coisa muito interessante que ele disse foi que há pessoas que desencarnam e que se mantêm como que anestesiadas. Há um livro recebido pelo médium franciscano Xavier que se chama E a Vida Continua. É um livro fabuloso, muito simples. É o livro ideal para oferecer a alguém a quem faleceu um familiar
ou alguém que esteja prestes a falecer e que não conheça o Espiritismo, que é leve, explica muito bem isso. E há também no YouTube o filme E a Vida Continua, que é um filme comercial que agora está livre, muito bom, de grande qualidade, onde conta o caso precisamente de 2 pessoas que desencarnaram com doença no Brasil, em situações diferentes, e que se encontraram na mesma colónia no mundo espiritual. E então eles tinham desencarnado, estavam adormecidos, acordaram passado uns meses nesse hospital no mundo espiritual e pensavam que tinham sido transferidos para um outro hospital na Terra, em São Paulo ou qualquer coisa. Então estavam furiosos a pedir aos enfermeiros: então onde é que estão os meus familiares? Não vêm cá visitar, etc. E eles com muita calma lá foram, devagarinho, e não aceitavam, apesar de estarem bem, não aceitaram muito bem a desencarnação. Quer dizer, não, ainda tinha tanto tempo para viver, mas eles estavam vivos. Esse filme é de facto recomendável. Vamos ver a segunda parte? Pode ser, Amélia? É? E para falar um pouco mais sobre morte e suicídio, nós convidamos o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Do ponto de vista do espírito, o que acontece com esse espírito? A questão do suicídio é uma das questões bastante intrigantes, em função de que nós temos por costume, possivelmente pelas tradições religiosas e pelo caráter cobrador da sociedade, de admitir que o suicida é alguém irremissivelmente perdido, está condenado ao fogo do inferno, e há religiões que inclusive não os considera mais, não realiza orações em favor deles, exatamente para o indivíduo que mais necessita. É diferente no espiritismo? É diferente no espiritismo, porque a proposta do espiritismo é de que todo indivíduo que se suicida, ele deve estar vivendo um quadro diferente na sua intimidade psicológica, na sua intimidade psíquica. A criatura que se suicida certamente está desgostosa da vida, certamente não admite as propostas que a vida lhe está trazendo, deseja vingar-se de algo ou de alguém, ou simplesmente está motivada no que se chama de suicídio honroso, em admitir que ela estará, ao matar o corpo, realizando uma proeza, libertando o seu povo, criando situações capazes de dar ao seu povo uma grandeza maior. Há muita gente que se suicida dentro dessa linha de suicídio honroso para desfazer algum crime, algum erro, algum mal-entendido, alguém que se suicida de maneira a fazer com que alguém se sinta culpado, então deixam cartas, bilhetes, etc. De maneira que sempre alguém está desfocado daquilo que a divindade espera de nós. De modo que, para o espiritismo, cada suicida tem um nível de responsabilidade. Não se pode tomar de uma craveira e, a partir dali, todos são medidos pela mesma craveira, pelo mesmo estalão. Um guarda-costa, por exemplo, né? Está ali para defender a vida de uma outra pessoa. Numa situação qualquer, de um tiro, por exemplo, esse segurança se coloca na frente dessa outra pessoa e acaba morrendo. Este é um suicida? E este é alguém que desejou salvar a vida de alguém. Se nós considerarmos as leis divinas, ele não será considerado suicida, porque, em verdade, ele não tinha intenção de morrer, não tinha intenção de se matar. Mesmo aquele que está fazendo por onde se matar, nós consideramos como suicidas indiretos, como o caso dos que têm vício, do tabaco, dos excessos, da droga, etc. Se ele estiver fazendo aquilo como um hábito, como um costume, mas não é com a intenção de se matar, ele é suicida, mas é um suicida indireto. Muitas vezes a criatura sabe que aquilo vai levá-lo à morte. Então ele é um suicida consciente, é um suicida direto, porque ele sabe que aquilo mata. Isso piora a situação dele do ponto de vista espiritual? Complica, porque quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem sobre o material conhecido. Então, por isso, Jesus Cristo estabeleceu que aquele que mais tem, mais se lhe pedirá. Obviamente que é da lei da vida. Você não vai exigir de uma criança aquilo que você cobra de um adulto.
Você não vai pedir de um doente mental, de uma pessoa insana, aquilo que você cobra de uma pessoa lúcida, equilibrada psiquicamente. De maneira que a divindade também considera esses casos e, por causa disso, muita gente que desencarna, que sai do mundo, que morre numa situação dessa, de um suicídio, ao chegar no mundo espiritual e se dar conta de que ela cometeu um desatino no momento de translocação, no momento de agrura espiritual, de pressão espiritual, já que há muita gente que vai sendo levada nesse roldão, nesse turbilhão, em virtude de assédios espirituais, de perturbações espirituais. Claro que esses assédios, essas perturbações, nós damos acesso a eles, mas não damos acesso a eles com a intenção de nos matar. A invigilância, né, o modo de viver de maneira equivocada, e alguma entidade exploradora, oportunista, se vale desse canal aberto. E porque ela sabe que você tem tendências, você tem inclinações à autodestruição, a fugir das coisas mais difíceis, então ela vai lhe levando gradativamente a admitir que fora da morte não há solução. Então, por causa disto, nós verificamos muita gente que é levada ao suicídio por indução espiritual. Não é que o espírito vai a mate, mas ele vai colocando na mente dela que o melhor para o problema que ela está vivendo é dar conta desse problema morrendo. E a criatura, no estado de tormenta interior, não avalia isto, não avalia consequências. Raul, como é que fica a situação daquelas pessoas, daqueles espíritos que de alguma forma colaboram para que alguém cometa um suicídio? É muito interessante essa pergunta, Cláudia. Por quê? Porque nós vemos muitos suicidas renascendo com paralisias cerebrais, com deformidades, com lesões sérias. Principalmente as pessoas que atiram no coração, que atiram na cabeça, elas voltam com lesões nas áreas em que o tiro afetou. Outras criaturas ingerem venenos, tóxicos sérios e voltam com lesões no aparelho fonador, no aparelho digestivo, no aparelho gastrointestinal. E, obviamente, quem é que vem para dar suporte a essas pessoas? Para ser a mãe do deficiente, o pai do deficiente, a família do deficiente, senão aqueles indivíduos que ativaram o processo, que muitas vezes levaram a criatura àquele nível de realização. De maneira que todas as pessoas que estão junto ao doente, a criatura patologicamente afetada, não está, salvo casos muito especiais, porque ela seja boazinha e está fazendo bem ao outro. Não está nessa situação porque Deus tenha querido testar a sua fé, como muita gente acredita. Ela está ali, segundo as leis da reencarnação, porque ela tem alguma coisa a ver com esse episódio. E tanto mais tem a ver, quanto mais sofre com o problema da criatura. Então, costumeiramente, vem como mãe ou como pai, que são os que sofrem mais diretamente, mais proximamente, os que têm mais trabalho com essas criaturas. Depois vamos espalhando os irmãos, os avós, os tios, até a sociedade, que de uma forma bastante ampla é a grande responsável pelas coisas que ocorrem ao indivíduo. Bom, Raul, e aí? Morre, a pessoa morre, tradicionalmente na nossa cultura, o funeral, e depois disso? Acontece o que com o espírito? O funeral, Cláudia, naturalmente é a homenagem que a gente faz, que a gente presta ao corpo que serviu durante X anos, X dias ou horas àquele ser espiritual. O nosso ser espiritual querido, nosso pai, nossa mãe, amigo, irmão, etc., não estão ali mais naquele corpo que a gente reverencia e que vamos todos levar à última casa, né, a última morada, como se costuma dizer. O nosso ser querido é o ser espiritual. Então ele volta para o mundo normal primitivo de onde ele veio. Todos nós que ocupamos um corpo físico, depois da fecundação do espermatozoide no óvulo, nós viemos da pátria espiritual, nós viemos dessa dimensão espiritual. E, obviamente, ao sairmos do corpo, retornamos a esse mundo dos espíritos, a essa vibração especial que nós chamamos de mundo dos espíritos, a essa frequência especial que é o mundo dos espíritos. E ali, então, em função de como tenha sido a nossa vida, nós vamos passar a viver a nossa consciência. De modo que a cada um será dado segundo suas obras, alertou Jesus Cristo. Se nós tivemos uma vida
de crescimento, de esforços, pessoas normais. Não há necessidade de sejamos nenhum herói, nenhum santo, nenhum anjo ou semideus. A importância que a divindade dá à nossa vida na Terra é a de que sejamos pessoas de bem, homens e mulheres de bem, realizando no mundo toda a soma de bem que pudermos realizar, fazendo aqui tudo de melhor que pudermos fazer, na nossa profissão, com a nossa família, no nosso lazer, com a nossa própria integridade, tudo de bom que pudermos realizar, de plantar uma flor, até construir a vida de alguém, nós deveremos fazer em prol dessas consequências felizes para a alma. Quando falamos em consequências felizes para a alma, muita gente pode imaginar que o Espiritismo se preocupa com uma felicidade que a gente vai viver depois da morte. Ou apenas depois da morte. E não é assim. Não pode ser assim em nome da justiça de Deus. Se a cada um é dado conforme suas obras, quando é que você vai receber essa alegria interior? No momento em que você realiza a obra. Então, desde o momento que a gente está fazendo bem, nós já estaremos felizes. Para aqueles que me dizem assim, e se não houver vida futura? Eu já fui feliz na vida presente. Mas se houver a vida futura, para aqueles que não creem, ele já perdeu a chance de ter aproveitado o tempo da Terra. De maneira que quando nós desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual. Como quem viveu muitos anos numa cidade para onde foi trabalhar, onde estava o seu emprego, depois que se aposenta, ele volta para a sua cidade natal. Vai encontrar as pessoas que lá deixaram, tão mais amadurecidas ou envelhecidas quanto ele, vai encontrar muita coisa modificada, mas é a sua casa, é o seu rincão, é o seu lugar. Daí então, no mundo dos espíritos, nós vamos nos deparar, vamos encontrar velhos amores, velhos amigos. Nós que imaginamos que a nossa família está toda aqui na Terra, está toda arrumadinha aqui, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso neto, e quando chegamos no mundo espiritual, notamos que a nossa família é imensa, porque somos filhos das estrelas, somos filhos da imensidão. Há quantas reencarnações nós estamos nascendo no contato com centenas e centenas de pessoas, amigos queridos, inimigos, porque a questão do mundo espiritual e da sobrevivência nos traz essa realidade. Se vamos achar velhos amores, poderemos encontrar velhos inimigos, velhos adversários, com os quais ainda não nos acertamos. Daí Jesus Cristo nos havia proposto reconciliar-nos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Não esperemos o tempo passar, não deixemos a morte chegar. Se houver qualquer dificuldade entre nós e alguma pessoa, que a gente realize esse acerto aqui, enquanto estamos no corpo juntos com ela. Raul, para finalizar essa entrevista, como podemos nos preparar para a morte? É possível isso? É possível, e nós nos prepararemos para a morte sempre que nos preparemos para a vida. Saber viver, viver bem, fazer amigos, manter os amigos, trabalhar, estudar. Que coisa maravilhosa estudar, iluminar a mente. Quando a massa dos espíritos que vive na Terra adora a preguiça mental, detesta ler, detesta estudar, gosta de coisas ligeiras, mas se dá conta de que na medida em que o tempo passa, elas continuam ignorantes, não sabem nunca de nada. A criatura vive anos a fio com uma árvore à sua porta e nunca teve o cuidado de saber que árvore é esta, que família pertence, de onde é que veio. A criatura vive numa cidade e nunca se interessou por saber de onde é que veio o nome da minha cidade. Então, quando nós procuramos cultura, aprendizado, isso é crescimento espiritual. Quando nós estudamos, aprendemos a tocar música, a cantar, a desenhar, a falar outra língua, quando aprendemos matemática, física, engenharia, o que for, nós estamos evoluindo espiritualmente. Evolução espiritual não é apenas evolução religiosa, é evolução do ser como um todo. De modo que vale a pena nós fazermos o melhor que pudermos em todas as áreas, enquanto estivermos no corpo, porque, como diz o brocardo popular, tal vida, tal morte. Raul, muito obrigada por essa entrevista. Força. Pessoas que estão em coma, os médicos às vezes pensam que já não acordam, às vezes demoram anos ou meses e depois acabam por acordar, talvez os meios de explicação não estarem aqui, depois quando toda a gente pensa que já não foi, volta para a própria acordar.
Portanto, a questão é, as pessoas estão em coma, né? Vários anos e que depois voltam, qual é a explicação, né? Dentro da lei de causa e efeito, tem de haver uma causa para aquilo. A pessoa é impedida de viver X anos de vida. Nós não sabemos especificamente o caso daquela pessoa, mas nesta reencarnação, quando nós passamos por uma dificuldade, estamos a aprender a lidar com algo que desperdiçamos, de um modo geral, sem generalizar. Atenção. Por exemplo, sei lá, alguém cuja mulher desencarnou muito cedo, cujo marido desencarnou muito cedo, né? Pode eventualmente ser alguém que numa vida anterior abandonou, a mulher abandonou o marido. E não é castigo de Deus, a pessoa escolhe vir nessa provação juntamente com aquela mulher que tem também na sua experiência, ou naquele homem, tem também na sua situação prevista desencarnar mais cedo, para que ambos aprendam. Então, aquela pessoa que noutra vida abandonou, por hipótese, a mulher, nesta reencarnação sente a falta dela e aprende a valorizar aquilo que desperdiçou noutra vida. No caso da pessoa que está em coma, o espírito não está a perder tempo, o corpo é que está em coma, o espírito não está em coma. O espírito pode estar mais ou menos lúcido, isso não sabemos. Há uma grande parte dos espíritos, das pessoas que estão em coma, quando voltam do coma, lembram-se das coisas que as pessoas dizem à volta, mas nem todas. Há pessoas que não se lembram absolutamente de nada. Então, é sempre um processo expiatório. Dos casos que eu já ouvi falar, lembro-me um que aconteceu nos Estados Unidos, de um rapaz que teve 19 anos em coma. E quando estavam a preparar para desligar as máquinas, passado 2 ou 3 dias ele voltou e ficou bom. Então, há muita coisa que nós não temos uma explicação específica, mas temos sim uma explicação genérica dentro da lei de causa e efeito. Isto é, a lei de causa e efeito, o que é? É a lei de causalidade. É uma lei universal, uma lei de Deus, né? Conforme Jesus dizia, quem semeia colhe, que faz com que cada um vá colher aquilo que semeou, de bem e de mal, né? Como é óbvio, né? Se eu for gentil com esta senhora, eu vou granjear uma amiga. Se eu for ordinário, mal educado com ela, né? Ela não me vai poder ver. Eu não posso dizer que a responsabilidade é dela, a responsabilidade é minha, né? Porque não a soube cativar. Portanto, cada um colhe o que semeia. Se nós tivermos isso em conta, ao vermos o efeito numa reencarnação, espera aí, porque é que aquela pessoa estará a passar por aquela dificuldade? Hipoteticamente, tem de haver uma causa. Ou a causa está nesta reencarnação, pode estar às vezes nesta vida, se não estiver nesta vida, está em vidas anteriores. Senão não havia justiça divina. Se está em vidas anteriores, vamos ver as nossas tendências. E, por exemplo, sei lá, eu lembro-me, tive um colega na Universidade do Minho, em Braga, que era o melhor aluno da universidade. A média dele era 18, 19, e ele tinha uma dificuldade de expressão oral, era aquilo que nós consideramos erradamente um deficiente. Ele falava assim, não falava. E eu interrogávamos assim, caramba, que este indivíduo é um gênio. Era o tipo Stephen Hawking, era uma mente brilhante, né? Foi talvez um dos melhores alunos que passou por lá. O que é que ele terá feito, né? Para vir com o aparelho fonador entupido, passa a expressão, né? Quem sabe não foi um político que utilizou a voz para desperdiçar, para provocar guerras? Quem diz um político, diz um sacerdote, diz quantos de nós não utilizamos muito mal a voz para, no tempo da Inquisição, né, para levar pessoas para a fogueira, que não, só para lhes apropriarmos os terrenos, etc. Isso, enfim, muitas injustiças foram feitas ao longo dos séculos, né? E algumas utilizando a voz. Às vezes bastava só dizer herege,
fogueira. Olha, que ele matou, não matou nada. A gente queria era depois ficar com o marido dela, ou com a mulher dele, ou com os terrenos. Se ia para a fogueira. Desde que a gente tivesse poder, né? Era assim. E então as consequências aparecem mais tarde. Temos de ver quais são as nossas tendências. Quais são as minhas tendências agora? Se eu sou agressivo, a primeira coisa, sou agressivo, sou mau, sou coisa, eu fui assim numa vida anterior, bem recente, que ainda trago essas tendências. Se eu for pacífico, for sereno, for tranquilo, né, eu já conquistei isso. Pelo menos foi isso que os espíritos disseram a Allan Kardec, quando ele perguntou: como é que podemos saber o que é que fomos numa vida anterior? Eu disse assim: olha para ti próprio neste momento, olhem para as vossas tendências atuais e elas refletem aquilo que foram no passado. E ainda bem que a gente não se lembra de tudo. A resposta foi um bocado longa, mas penso que deu para contextualizar. Mais coisas. Pegando aí numa expressão tua, assim, um suicida compreende-se que, de certa forma, no futuro, porque lesou numa reencarnação um órgão, venha com algumas deficiências nesse campo. Agora, um homicida, por exemplo, que encomenda, por acaso vi há um bocado uma notícia sobre isso, cá em Portugal, que encomenda a morte de outras pessoas fisicamente, portanto, numa reencarnação seguinte, não virá com lesões em nenhum órgão, porque não foi afetado nenhum órgão dele, não é? Que tipo de Bem, resgate essa pessoa? nós não sabemos, porque o homicida, aquele que mata alguém para roubar, o que ele só faz isso porque pensa que não há vida para além da morte. Então pensa assim: tenho de desenrascar agora, quando morrer, morto o cão, acabou-se a raiva, não é? O que não é verdade. Então, o homicida, aquele que manda matar ou que mata outra pessoa, seja qual for o motivo, deliberadamente, ao entrar no mundo espiritual, ele apercebe-se: afinal a vida continua. E quando dá por ela, tem aquele a quem ele matou a pedir-lhe satisfações. E ele passa centenas ou dezenas de anos a fugir dele, não é? Se ele não enlouquecer, pode enlouquecer. Se ele enlouquecer e destrambelhar os mecanismos do corpo espiritual, ao reencarnar, pode reencarnar com algum tipo de loucura ou de desequilíbrio mental. Mas como as leis de Deus são leis de amor, muitas vezes a providência divina permite que esses espíritos voltem para receber aqueles que mataram como seus próprios filhos, dando-lhe a vida corporal que eles próprios tinham tirado numa vida anterior. E aí nós vamos encontrar aqueles casos de pai e filho, que é uma relação de amor-ódio. Eu conheço alguns casos muito interessantes, né? Que o pai ama muito o filho, mas quando se passa dos carretos parece estar a haver um inimigo. Não parece, está mesmo a ver. Há muitos pais e filhos, e muitas mães e filhas, e muitas mães e filhos, que são ex-inimigos do passado. E quando aquilo aquece um bocadinho, à mínima coisa, né? Parece que cai o Carmo e a Trindade, né? Mas de um modo geral, o processo de compensação é sempre pelo amor, pela positiva. Ele tirou a vida, vai provavelmente dar a vida, vai pedir para vir como pai dele, para lhe dar a vida que ele próprio tirou, né? É uma das propostas, uma das hipóteses. Tinha levantado a mão? Quando nós desencarnamos, passamos para a vida espiritual, podemos não encontrar nem todos os amigos, nem todos os familiares, porque muitos já poderão ter reencarnado. Certo. Dentro do contexto de que estás a dizer. Só uma resposta à pergunta. A pergunta é: quando nós desencarnarmos, podemos não encontrar os familiares e amigos, alguns, por eles já terem reencarnado? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas, quando nós estivermos em condições equilibrados, já estabilizados no mundo espiritual, se porventura o nosso pai, o nosso filho já tiver reencarnado, nós somos levados pelos amigos espirituais até esse local,
Assim, olha, está ali o teu filho, está ali a tua mãe, está ali o teu pai. E então esses laços de amor mantêm-se. E aquele no antigo pai, que agora é ali o Joaquim ou é a Maria, né? Nós sabemos que é. E então o nosso carinho, a nossa ternura mantém-se. A pessoa de vez em quando vai visitar e até se torna um protetor e oferece até para o proteger durante a vida. É fantástica, né? É essa ligação em rede, é uma espécie de internet mental que existe, passa a expressão entre todos. Força de Virgem. Portanto, nós temos estado a falar de hipóteses e de situações que possam ocorrer ou não. E dentro de todo este contexto, temos ouvido dizer que a espiritualidade diz que os espíritas estão a desencarnar muito mal. Tu tens dito diversas vezes. Quem disse foi Francisco Cândido Xavier, né? Pronto. Quais são as causas e quais são as soluções que nós podemos ter para fazer melhor? A pergunta que foi feita foi que Francisco Cândido Xavier, aquele conhecido médium brasileiro, ainda antes de desencarnar, salvo erro em 2003, 2002, por aí, ele tinha dito que os espíritas estavam a desencarnar muito mal. E qual a causa? Pergunta a Edvige. Segundo Francisco Cândido Xavier disse, a causa é que os espíritas passavam 20, 30 anos a dar sopa, a fazer coisas para fora, a fazer caridade, que tem o seu mérito, tem o seu coisa, mas desencarnavam tal como tinham reencarnado. Quer dizer, o objetivo da reencarnação, que era a melhoria íntima, não era feito. Muitas vezes isso é um mecanismo de fuga nosso. Quem é que não conhece uma mulher ou um homem ou pessoas que trabalham afincadamente manhã à noite, viciados em trabalho? Quem é que não conhece uma mulher que, apesar da casa estar toda limpa, depois de acabar de limpar, continua a limpar aquilo que já está limpo? Ou um homem que não consegue estar parado e que está sempre a inventar trabalho e isto, aquilo, aquilo outro? Muitas vezes são mecanismos de fuga inconscientes que nós temos para fugir de nós próprios. Porque quando nós estamos parados, sem estar a mexer para fora, a tendência é interiorizar. E então nós temos medo disso. Não é? E se nós não fizermos esse trabalho interior, nós vamos desencarnar em estado nem atrasamos nem adiantamos. Estado de neutralidade. Quer dizer, foi uma reencarnação pouco aproveitada. Mas não teve valor dar 30, 40 anos ali, dar sopa aos pobres, aos sem-abrigo? Claro que tem. Mas no seu contexto evolutivo, o trabalho interior, aquilo que gostei, adorei esta parte final do Dr. Raul Teixeira, porque o grande erro, e eu falo por mim, penso que também se aplica a todos, ou quase todos, é nós pensarmos assim, ok, eu aqui na Terra não tenho o direito de ser feliz, não tenho o direito de rir, de ser alegre, mas não sei quando, quando chegar do lado de lá, vai ser uma maravilha. É o Tânis. É só mudar de casa. Né? É a mesma coisa que eu pensar assim, eu nas Caldas não tenho direito de ser feliz, mas quando chegar a Leiria, eu vou mudar de casa, ou Viana do Castelo, ou Braga, ali vou ser felicíssimo. Eu que vou, chego lá, estou com os mesmos problemas, a mesma maneira de ser, a mesma atitude perante a vida, pessimista, otimista, etc. Continua igual. E então, a lei de causa e efeito não se aplica só cá, nem se aplica só lá, aplica-se nos dois lados da vida. Se eu desencarnar, mesmo que eu não tenha culpas no cartório, se eu for um pessimista, eu vou desencarnar pessimista. E vou sintonizar com os pessimistas no mundo espiritual, com os deprimidos, com os que têm maus pensamentos, que só pensam no mal e mais não sei quantos. Vou criar minha própria dor. Né? Por isso, aquilo que ele disse é muito importante, termos essa consciência de que cada momento vale por si. Né? Fazer o melhor, sentir o melhor em cada momento, em cada minuto da vida. E a vida tem dois ciclos, um encarnado e outro desencarnado, porque a vida é só uma, tem vários ciclos. Neste momento estamos num ciclo em que estamos encarnados. Compete-nos sermos felizes. Né? Olhar para as papoilas. Como é que é possível? As papoilas com aquele caule fininho, vêm aquelas ventanias, elas dobram e não partem. Né?
São tão lindas, vermelhas, cor do Benfica. Né? Ou então para os malmequeres amarelos. Né? Deve haver flores azuis também. E outras flores verdes, claro. Estou a brincar. Sei lá, vermos essas pequenas coisas. Eu fico encantado. Por exemplo, hoje cheguei a casa, depois de ir cortar o cabelo, olhei para o espelho, meu Deus, como és tão belo, né? Como é que Deus me fez tão bonito assim? E porque eu não tenho rival em casa, né? Porque o meu filho agora foi estudar para Aveiro e então, graças a Deus, sou o único homem em casa. E então sempre posso considerar que sou o homem mais bonito daquela casa. Então depende da maneira como nós vemos a vida. É fácil ser otimista sempre? Não, é óbvio que não. Mas é possível fazermos por sermos otimistas mais vezes e gozar, brincar com os nossos problemas. O meu grande problema da vida, vou-vos confessar aqui, sabem qual é? É ter de aturar esta senhora. Mas eu depois o que é que eu tenho de fazer? Para que aquilo não me custe tanto, não é? Eu vou dizendo estas piadas, ela depois pensa que é brincadeira, mas é sério. Outras vezes pensa que é sério, mas é brincadeira. E é isso que nós precisamos fazer com a nossa vida mesmo. Aproveitar, como diziam, havia um filme daquele famoso ator, o Robin Williams, que se suicidou. E com muita pena, lembro-me sempre dele nas minhas preces. Que é um filme em que ele era professor, não me recordo agora o nome, e dava aulas num colégio. Exatamente. E ele dizia, carpe diem, ensinava isso aos seus alunos, aproveitem o dia. Vivam o dia com intensidade. É isso que eu digo muito a mim próprio. Né? E nem sempre consigo, mas tento. Carpe diem, viver o dia com intensidade, com alegria. Está a chover, está um ótimo dia de chuva. Está no voeiro, está fixe, está ótimo. Nem sempre está no voeiro, né? Está sol, está impecável. Está solinho, que bom. Há sempre uma oportunidade para ver o lado bom das coisas. E porque nós não sabemos, logo à noite, aqueles nossos irmãos que entraram no avião com destino a Kiev, não sabiam que o avião ia ser abatido por engano, como foi, né? Karma, né? E olhem que é interessante. Há vários livros espíritas que têm referido isso, que os espíritos referem isso, que aqueles que morrem em desencarnações coletivas de desastre de avião são os menos culpados. São aqueles que têm o privilégio de desencarnar rápido. Porque os mais culpados, aqueles grandes culpados mesmo, aqueles torturadores, impiedosos, ditadores, etc., esses têm mortes mais dolorosas. Se calhar passam anos e anos numa cama a apodrecer, sei lá, não por castigo, mas para dar a oportunidade à pessoa de interiorizar. Então todo o bem que nós possamos fazer só nos faz bem. E todo o mal que nós possamos fazer só nos faz mal. A escolha é nossa. Quer dizer alguma coisa, Amélia? Claro, estava à espera para de terminar. Alguma questão? Não, sei lá, tem questões. Perdendo ânimo, alegria, pronto. A tal ponto que a filha trabalhava fora de casa, quando ela lá estava em casa, tudo bem, quando não estava, deixava-nos a chave debaixo de um vaso que estava lá no quintal, e a Dona Maria lá estava sentada numa cadeira, parecia uma bonequinha, com uns sacos de água quente no colo e nos pés, e sempre à nossa espera. Bom, apercebemos que a determinada altura ela já só se queria levantar quando nós lá íamos. Então a filha disse-lhe, oh mãe, você hoje tem que se levantar, hoje vem cá aqueles seus amigos. Então ela lá em periquitava e estava ali sentadinha na cadeira. E entretanto a filha trabalhava por turnos, nós nem sempre a víamos. E então, uma vez, eu lembro-me que disse à filha da Dona Maria que a mãe cada vez estava mais débil, que era provável que ela começasse a referir presenças de pessoas conhecidas e que já tivessem partido para o lado de lá.
disse isto a propósito de coisa nenhuma, porque eu tenho a mania de não estar calada. Pronto. Entretanto, eu um dia vinha no Expresso e a rapariga telefonou-me e disse, se calhar não é hora, diga, olha, é para lhe dizer que eu acho que a minha mãe vai morrer. Então, mas porquê é que diz isso? Digo isto porque esta noite que passou, ela todas as noites se levantava e ia ver como é que estava a mãe. E então disse que chegou ao quarto da mãe e ela estava esperta e que disse, sim senhora, agora é que apareces aqui. Então, mas a mãe está mal disposta? Não estou, por acaso até estou. Porque tu costumas ser tão solícita para as visitas e tem estado aqui a tua tia fulana de tal, que me veio visitar, tive aqui um bocado grande a conversar com ela, depois ela esteve aí a rezar para ver se eu melhoro, e tu nem apareces para cumprimentar, nem para lhe oferecer um chá, nem coisa nenhuma. Então, mas cadê ela? Não a vejo, agora já se foi embora. E ela pensou assim, que raio. Ela lembrava-se daquela tia, mas já nunca a conheceu. Isto é, não tinha memória visual da tia. A tia já tinha morrido há muito tempo. Mas ela sabia, porque a mãe contava-lhe, que aquela tia tinha sido amputada das 2 pernas. E então pensou assim, caralho, então mas, mãe, espera lá. Então, mas ela esteve aqui, já te disse, então e esteve sentada ou em pé? Primeiro esteve sentada, depois esteve um bocadinho em pé, depois foi-se embora. E diz ela assim, mãe, e as pernas? Tinha pernas. E acho que aí foi o silêncio. Porque a mãe deve-se ter apercebido que havia ali alguma coisa que não estava a jogar certo. Quais pernas? Tinha pernas. Portanto, foi uma aparição real em que ela consegue descrever o que é que a tia ou o cunhado, não faço ideia, esteve ali a fazer, e o pormenor de que no mundo espiritual ela já havia recuperado a sua forma natural e tinha as pernas. Passado pouco tempo, a Dona Maria faleceu. Portanto, isto é uma história, não é uma história, é um facto, que aqui no centro temos a oportunidade de constatar aquilo que os livros dizem ao vivo.